Um país onde mais de 17 mil pessoas foram presas arbitrariamente e onde a repressão é tão forte que até adolescentes acabam atrás das grades. Esse é o cenário da Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro. Mas recentemente, um movimento surpreendente chamou a atenção do mundo. A oposição venezuelana pediu ao Tribunal Penal Internacional, com o apoio do Parlamento Europeu, uma ordem de prisão internacional contra Maduro. Por que essa medida tão drástica está sendo solicitada? O que levou um grupo de exilados, advogados e ativistas a exigir que Maduro seja responsabilizado por crimes de lesa humanidade? E mais importante, quais são as chances reais de algo assim acontecer? Neste vídeo, vamos discutir e analisar os bastidores dessa crise, explorar o impacto político e geopolítico desse pedido e entender o que está em jogo para a Venezuela e para o mundo. Fique comigo até o final para saber como essa história se conecta a um cenário global ainda mais complexo, envolvendo interesses internacionais, disputas de poder e, claro, as vidas de milhões de pessoas. A oposição venezuelana não está apenas fazendo barulho. Eles estão buscando justiça em uma das cortes mais importantes do mundo, o Tribunal Penal Internacional. Liderados pelo ex-prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, um dos maiores críticos de Nicolás Maduro, uma delegação composta por especialistas em direito internacional e ativistas, apresentou um pedido contundente ao Parlamento Europeu. O objetivo: pressionar a União Europeia a apoiar a abertura de um processo judicial que responsabilize Maduro por crimes de lesa humanidade. Mas o que isso significa na prática? Eles querem que o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, emita uma ordem de prisão internacional contra Maduro. E isso está diretamente ligado à investigação chamada Venezuela 1, que foca nos abusos cometidos pelo regime desde 2014, incluindo detenções arbitrárias e a repressão brutal de manifestantes. Antônio Ledesma trouxe números assustadores para a mesa. Mais de 931 adolescentes foram presos em meio a crises políticas e sociais. Essas não são apenas estatísticas, são vidas marcadas por um sistema que muitos consideram opressor. No entanto, a pressão não é apenas para acelerar o trabalho do Tribunal Penal Internacional. A delegação também quer que o Parlamento Europeu use os acordos existentes com o tribunal para exigir resultados rápidos. A mensagem é clara: o tempo está passando e as vítimas da repressão venezuelana merecem justiça. O Parlamento Europeu ouviu o apelo e solicitou uma atualização da Comissão Europeia sobre a situação na Venezuela. Mas há um obstáculo. Embora a União Europeia não reconheça Maduro como presidente legítimo, ela não pode interferir diretamente nos processos do Tribunal Penal Internacional, pois não é parte do caso em andamento. Isso nos leva à pergunta: até onde a pressão da oposição venezuelana pode ir? E será que essas medidas podem finalmente virar o jogo na luta por justiça? Essas questões permanecem abertas, mas uma coisa é certa: o pedido ao Tribunal Penal Internacional é um marco na batalha contra a impunidade na Venezuela. A União Europeia não ficou indiferente a esse apelo. Durante uma reunião em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros discutiram a situação e decidiram revisar o sistema de sanções contra o regime de Nicolás Maduro. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, foi direto ao afirmar: não reconhecemos Maduro como presidente legítimo e continuaremos a apoiar o povo venezuelano em sua luta democrática. Essa postura firme se alinha ao histórico da União Europeia de não legitimar os resultados eleitorais proclamados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Segundo Borrell, os dados disponíveis apontam que o candidato opositor Edmundo González foi o real vencedor das eleições, uma visão compartilhada por muitos governos e organizações internacionais. Apesar disso, houve um movimento inesperado. O regime de Maduro libertou 131 presos políticos, um gesto que Borrell classificou como uma boa notícia, mas não sem ressalvas. Ele destacou que nenhum deles deveria ter sido preso em primeiro lugar e pediu a libertação dos que ainda permanecem detidos, incluindo cidadãos europeus. A revisão das sanções busca atingir diretamente os líderes do regime,
e não a população venezuelana, já duramente afetada pela crise humanitária. A União Europeia também reiterou seu compromisso em apoiar as aspirações democráticas da oposição, especialmente com a proximidade de 2025, quando Maduro deve iniciar um novo mandato. No entanto, esse apoio não é apenas uma questão de palavras. Ao se reunir com o candidato opositor Edmundo González, Borrell reforçou o suporte europeu às forças democráticas na Venezuela, enviando uma mensagem clara de que o bloco continua unido contra o regime de Maduro. Mas essas reações são suficientes para pressionar Maduro e mudar o curso dos acontecimentos na Venezuela? Isso ainda é uma incógnita, e a resposta pode depender não apenas da União Europeia, mas de como outros atores internacionais decidirão agir nos próximos meses. Enquanto as pressões internacionais aumentam, dentro da Venezuela, a realidade é ainda mais sombria. O regime de Nicolás Maduro mantém um controle rígido sobre a população, utilizando a repressão como uma ferramenta de sobrevivência política. Após as eleições contestadas de julho, a repressão contra opositores atingiu níveis alarmantes, com centenas de prisões arbitrárias, incluindo jovens e até adolescentes. Relatos de organizações de direitos humanos, como o Foro Penal, expõem as condições desumanas enfrentadas pelos detidos. Casos como o de Jesus Manuel Martínez Medina, opositor que morreu sob custódia devido à falta de atendimento médico, revelam o custo humano dessa repressão. A oposição denuncia o caso como mais um exemplo de perseguição implacável por parte do regime. Embora o governo tente amenizar as críticas internacionais com gestos como a libertação de prisioneiros políticos, o número de detidos continua alto. Muitos são acusados de conspiração sem provas concretas, e a repressão se estende até mesmo a pessoas que não participaram ativamente de protestos. Além disso, a narrativa oficial do governo reforça constantemente a ideia de uma conspiração internacional contra a Venezuela. Maduro frequentemente atribui os protestos e as crises internas a forças imperialistas, lideradas pelos Estados Unidos, e utiliza essa retórica para justificar medidas autoritárias. Esse ambiente de medo e controle tem consequências devastadoras para a sociedade venezuelana. Famílias são destruídas, vidas são interrompidas e a tensão constante cria uma atmosfera onde a sobrevivência diária é um desafio. Para muitos, a repressão não é apenas uma ferramenta política, é um lembrete constante de que o governo está disposto a tudo para se manter no poder. E assim, enquanto o mundo observa de fora, os venezuelanos enfrentam as consequências de um regime que parece mais focado em consolidar seu controle do que em resolver os problemas que assolam o país. A crise na Venezuela não ocorre de forma isolada. O contexto geopolítico global desempenha um papel crucial nas ações e discursos de Nicolás Maduro. A decisão dos Estados Unidos de permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance ataque MS em território russo gerou uma reação furiosa do presidente venezuelano. Maduro classificou essa medida como loucura do imperialismo e acusou as potências ocidentais de empurrar o mundo para um abismo de caos e vingança. Essa declaração reflete mais do que a visão ideológica de Maduro. Para ele, a movimentação global serve como uma extensão da narrativa que posiciona a Venezuela como alvo de forças imperialistas. Maduro associa as tensões entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia aos desafios enfrentados por seu governo, argumentando que o imperialismo americano não está apenas desestabilizando o mundo, mas também sabotando diretamente a infraestrutura venezuelana, como refinarias e sistemas elétricos. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia continua a redefinir alianças internacionais e estratégias militares. A permissão do uso dos mísseis ataque MS é vista por muitos como um divisor de águas, dando à Ucrânia a capacidade de atingir alvos estratégicos dentro da Rússia. Para Vladimir Putin, isso representa um envolvimento direto do Ocidente no conflito, aumentando o risco de uma escalada que pode transformar a guerra regional em um confronto global. Esse cenário global cria um terreno fértil para Maduro reforçar sua narrativa de resistência ao imperialismo.
Ao conectar os eventos na Ucrânia aos desafios internos da Venezuela, ele busca solidificar sua base política, apresentando-se como o defensor de um país sitiado por forças externas. A interação entre os conflitos globais e as crises locais na Venezuela não apenas complica a situação interna, mas também evidencia como as dinâmicas internacionais influenciam diretamente as vidas de milhões de pessoas. No final, as decisões tomadas em salas de conferência a milhares de quilômetros de distância têm impactos profundos e muitas vezes devastadores para aqueles que já enfrentam condições extremas. A grande questão que permanece é: até onde a comunidade internacional está disposta a ir para pressionar regimes autoritários e conter escaladas globais? E será que essas ações terão o efeito esperado ou acabarão criando consequências ainda mais imprevisíveis? Essas são as reflexões que nos deixam com um sentimento de incerteza, mas também com a esperança de que soluções possam surgir em meio ao caos. Afinal, o destino de milhões depende das escolhas feitas hoje, tanto dentro da Venezuela quanto nos bastidores do poder mundial. Deixo aqui mais um vídeo que com certeza você vai gostar.